Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Governadores de vários estados anunciaram novas restrições nesta sexta-feira. A Grande São Paulo, que inclui a capital paulista, além das regiões de Campinas, Registro e Sorocaba, voltou à fase laranja da quarentena, que veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes operem só até às 8 da noite. Já as regiões de Ribeirão Preto e Marília, decidiu o governador João Dória, que estavam na laranja, retornaram à vermelha, na qual apenas serviços considerados essenciais podem operar. Algumas prefeituras de cidades do ABC Paulista já tinham determinado medidas mais restritivas de circulação por conta do risco de colapso do sistema de saúde. Falando de outro estado, o Paraná vai fechar serviços considerados não essenciais a partir da meia-noite de sexta para sábado. O toque de recolher também foi ampliado e passa a valer entre 8 da noite e 5 da manhã. As medidas que valem até às 5 horas da manhã do dia 8 de março foram anunciadas em meio ao aumento de casos da Covid-19 e a alta na ocupação de leitos nos hospitais de todo o estado. Em Santa Catarina, 2 decretos com regras mais rígidas passaram a vigorar na tentativa de diminuir o contágio da Covid-19, sendo que o último deles foi publicado nesta sexta-feira. O texto mais recente trata do fechamento dos serviços considerados não essenciais entre 11 da noite desta sexta-feira até 6 da manhã de segunda-feira, dia 1º. Os governadores da Bahia, Rui Costa, e do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também adotaram medidas mais rígidas para tentar conter o avanço do coronavírus. O Ceará, governado pelo petista Camilo Santana, já tem toque de recolher vigente que proíbe em todo o estado a circulação de pessoas na rua no período entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. O nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta, Guilherme Fiuza. Tá então, né, Fiuza? O nome varia, em alguns estados quarentena, em outros lockdown, toque de recolher, mas fato é que de norte a sul do país essas medidas de restrição vão voltando com força, sendo aplicadas pelos governadores e prefeitos. Fiuza. A restrição é tão maior quanto mais política faz o governador local, né? A gente já reparou isso, né? Esse governador da Bahia, né, que é um petista que tá fazendo retórica desde o começo com isso, Salvador e o estado todo, né, assim, as medidas mais estapafúrdias, mais exageradas, né, de praias fechadas, ataques a banhistas, né, todo aquele cinema de terror que não tem nada a ver, como nós já descobrimos com o decorrer da pandemia, não tem nada a ver com política sanitária, não tem nada a ver com preservação de vidas, né? Você trancar a praia, né, impedir que uma pessoa ande sozinha na praia, isso é um escândalo. Essas autoridades estão todas renunciando à sua responsabilidade, ao seu dever de controlar a forma de circulação, não deixar aglomerar nos ônibus, não deixar aglomerar em locais públicos, né? Enfim, né, deveria ser com orientação, né, uma ação responsável do poder público junto com campanha de esclarecimento, né? Vamos evitar, vamos seguir o bom senso, vamos seguir a higienização, né, como nós vimos, inclusive, boa parte dos agentes privados fazendo, né? Todos estão interessados, não tem ninguém querendo matar as pessoas, né? Não existe isso, embora vários desses personagens, dessas autoridades, tratem do assunto dessa maneira, como se eles fossem os salvadores contra determinados lunáticos que quereriam colocar as vidas em risco. Eu não tenho notícia, Vitor, de que as características dessa moléstia tenham se modificado, né? Se elas não se modificaram, elas continuam atingindo de forma mais perigosa e letal uma fração da população conhecida, os que têm comorbidades e os mais idosos. Esses deveriam estar sendo objeto de proteção. Esses deveriam estar sendo objeto, inclusive, de esclarecimento, e os seus familiares, seus colegas de trabalho, etc., deveriam estar sendo instruídos, né? Circule com responsabilidade e no contato com aquele que é vulnerável, você tem que ter, aí sim, aí estaria, né, a grande barreira sanitária, que nenhuma autoridade se dispõe a fazer. Então, o que elas estão preferindo fazer, que são medidas
sem critérios, são medidas indiscriminadas, de trancamento geral, ditatoriais, toque de recolher, né, sem nenhum lastro, sem nenhuma explicação de por que aquele determinado horário é o horário determinado. Ah, não é à noite, porque pode aglomerar mais ou não, né? Ou o dia pode aglomerar mais. Não tem critério algum. E o que está faltando, né, que a gente se ressente, os estudos já demonstram, né, que as áreas mais trancadas são as que têm piores resultados contra a pandemia no mundo todo. E o que está faltando, evidentemente, é o contraponto a esses populistas que fingem usar medidas sanitárias. O contraponto deveria ser feito pelo Ministério Público, que é o guardião dos interesses difusos perante a Constituição, mas o Ministério Público se demitiu da sua responsabilidade nessa pandemia. Ele só age se for para trancar mais sem critério, do mesmo jeitinho que os outros. Então, eu acho que hoje, no Brasil, pelo menos, a situação está nas mãos do governo federal, embora ele não tenha tido suas atribuições retiradas pelo STF. Eu acho que ele deveria fazer pelo menos um contraponto, criar uma comissão de notáveis, uma comissão científica, com Polícia Federal, para fazer uma avaliação, né? Cada autoridade, cada região está trazendo a demonstração devida da eficácia científica de suas medidas tomadas. Se não estiver, o governo apresentaria, a comissão de notáveis apresentaria e encaminharia a comunidade científica, ao próprio Ministério Público, etc., para que, pelo menos, você possa contestar essas medidas. Hoje, elas não têm contestação nenhuma, elas estão amparadas no que a televisão, no que a imprensa vem falando, que só piora, só piora, só piora. A gente não consegue nem ter um dado preciso sobre a situação da pandemia, porque, de fato, as estatísticas estão embaçadas, né, por uma tentativa de sensacionalismo. O problema é grande, mas a gente não consegue dimensionar corretamente.